Jonas Malheiro Savimbi morreu há 17 anos, a 22 de fevereiro de 2002. O líder guerrilheiro angolano morreu aos 67 anos de arma na mão. 15 foram as balas que o deitaram por terra. 17 anos depois, a exumação dos restos mortais e a perspectiva da realização das exéquias fúnebres do líder histórico da UNITA. Tenho hoje aqui comigo em estúdio 2 dos 30 filhos de Jonas Savimbi. Boa tarde, Helena. Boa tarde, Aleluia. Boa tarde. Eu começo por vos perguntar, a 31 de janeiro, os restos mortais do vosso pai foram exumados. Por que foram necessárias especialistas forenses internacionais para analisar e determinar o respectivo ADN? Helena. Prontos, para nós é verdade que quando propuseram, o governo propôs-nos dar os restos mortais do nosso pai. É claro que o nosso primeiro pedido foi ter a certeza que os restos mortais pertenciam bem ao nosso pai. Então pedimos que isto seja feito então o DNA e, claro, nós propusemos também os nossos médicos legistas, o que foi aceite, não é? Que foi aceito pelo governo. Há uma equipa portuguesa, uma sul-africana e outra angolana. Exatamente. Estão a trabalhar em conjunto. Estão a trabalhar em conjunto, sim, exatamente. E para já mantém-se o dia 6 de abril como a data definitiva para a cerimónia fúnebre? Aleluia. Sim, na coreografia definida entre a comissão do governo e a família, decidiu-se que a data funeral deveria ser dia 6, sabendo que ela depende bastante dos resultados das amostras e do teste do ADN. Como o pai já foi enterrado há mais de 15 anos, os testes podem ser longos e então estamos quase há um mês que os testes foram feitos e até agora ainda estamos à espera das respostas. Ainda não tem nenhum retorno dessas equipas? Ainda não. O que é que este processo significa para vocês? Olha, eu primeiro queria dizer que vamos primeiro agradecer de antemão o Presidente da República, João Lourenço, que conseguiu, neste gesto simbólico, dar uma força em termos de reconciliação nacional. Porque no tempo passado não foi possível fazê-lo. E então, podemos dizer que a família vai se reunir para podermos fazer a comemoração da morte do pai, para podermos também honrar a memória do pai. E é um princípio, é o início de um processo. Mas penso que os angolanos esperam ainda mais, porque o pai, Jonas Savimbi, participou para a independência de Angola, e penso que muitos angolanos pensam que, como outros, como Agostinho Neto, como Odino Roberto, ele poderia ser considerado de uma outra maneira. Sim. E é um está a alívio falar também, um alívio para nós, os filhos, não é? É um alívio imenso. Está a falar, Aleluia, peço desculpa de interromper, Helena, está a falar do facto de o vosso pai ser reconhecido como herói nacional, a par de Agostinho Neto? É isso que também reivindica, como de resto reivindica a UNITA? Os angolanos, em particular em Angola, eu estive em Angola há pouco tempo, sente-se que todos pensam que com as ações que Jonas Savimbi fez para a independência de Angola, para que Angola conquiste hoje o Estado democrático e de direito, deveria ser considerado ao mesmo nível como o Dr. Agostinho Neto e como Odino Roberto. De alguma forma chocou-vos o anúncio da ausência de honras de Estado nas cerimónias fúnebres do vosso pai? Chocou um bocadinho, sim, chocou, não é? Chocou porque o nosso pai teve sempre um papel importante, não é? Em Angola, na história de Angola, para a democracia de Angola. Assinou os acordos da independência de Angola, em 1975. Então, para nós, sim, chocou-nos um bocadinho, porque ela tem um papel importante na história de Angola. Mas pronto. Eu vou só acrescentar dizendo que a família e a UNITA nunca pediram as honras nacionais, como foi dito na rádio e nas televisões angolanas. O que se fala é, sobretudo, hoje, reabilitar a imagem do Dr. Jonas Malheiro Savimbi. E eu penso que os angolanos saberão, com grande dignidade, honrar o pai
de maneira muito normal e penso que a família e a UNITA não pediram estas honras. Pois não. Mas de alguma forma há aqui alguma tentativa também de branquear a imagem do vosso pai, porque o vosso pai também é protagonista de um dos episódios mais sangrentos da história angolana do século XX. E os números dizem isso, são 500 mil mortos, 4 mil deslocados, 100 mil mutilados. Esta parte da história também não se pode apagar. Não, a história não se pode apagar, mas que os atos na história são teimosos. Quer dizer que a guerra não se faz sozinho. E não podemos hoje indicar unicamente Jonas Savimbi como a pessoa que fez a guerra. A guerra faz-se com outras pessoas, com outros dirigentes no país, e então, do mesmo modo, eu penso que o passado, o passivo dos partidos políticos na guerra é igual para a UNITA, para o MPLA e para a FNLA. Não é só para Jonas Savimbi. Aleluia e Helena esperaram 17 anos por este momento. O que é que estas cerimónias abrem feridas antigas? Um processo de luto ou eram necessárias para que se feche essas feridas? Era necessário que se feche as feridas, sim, sim, sim. Era necessário para nós, os filhos, os familiares, mesmo os angolanos, mesmo, sim, era necessário, porque, como eu dizia, né, nós não tínhamos a certeza, primeiro, se era mesmo o nosso pai, e pronto, nós sabemos que o desejo do nosso pai foi sempre de ser enterrado ao lado dos seus, na sua terra natal, no Lopitanga, onde estão enterrados os seus pais, os irmãos, outros familiares. Então, para nós é um alívio, se for mesmo, não é? As amostras forem a dizer que é ela, então para nós é um alívio, sim. Fecha, assim, feridas, porque, para dizer a verdade, nós nunca fizemos o luto. Nunca. Mesmo depois de verem as imagens do vosso pai morto correr imundo? Mesmo, sim. Na nossa tradição africana é preciso enterrar a pessoa, não é? Sim, porque pronto, ficamos com aquilo, será que é ela ou não é ela? Sim. Eu vou acrescentar dizendo, como disse a minha irmã agora, quando se perde um ente querido no mundo, nós na África também, mas temos uma pequena particularidade que quando se perde uma pessoa como foi o nosso pai, na nossa tribo Umbundo, temos que respeitar algumas tradições. Isso quer dizer que também dissemos ao governo, que são angolanos como nós, que o enterro, a inumação do corpo, também não se pode fazer de um dia para o outro, porque temos que respeitar algumas tradições. Nós somos Umbundo, temos que ver os sobas, temos que respeitar algumas da tradição, o que ainda pode levar com que o funeral não seja no dia 6, mas isto é próprio da nossa tradição Umbundo e africana. Ou seja, a data pode depender desses procedimentos todos. Como é que recordam o vosso pai? Nós temos muitas boas recordações do nosso pai, toda a nossa infância, nossa juventude, antes de nós chegarmos cá, porque chegamos ao mesmo tempo com Aleluia, em 1994. Então, recordamos o nosso pai como um pai protetor, carinhoso. Ele tinha tempo para vocês? Ele tinha, mesmo se ele era muito, muito ocupado, mas tinha, sim. Ele preocupava-se mesmo com o nosso bem-estar, com a nossa saúde, a nossa educação. Preocupava-se mesmo muito. Era um pai carinhoso, bondoso. Sim, preocupava-se. Há um dos vossos irmãos que fala no sentido do humor. Ele tinha sentido do humor? Muito mesmo, claro. Sim, tinha. Claro. Tinha. Era um pai que tinha sentido do humor, que gostava do desporto, que gostava da música, Sim. que tinha momentos de rir com toda a gente. Claramente que é por isso que eu queria também dizer que nós escrevemos o livro no ano passado, agora já quase há 2 anos, queria dizer, sobre quem foi o nosso pai de maneira familiar, para poder dar esta imagem aos nossos filhos que também conheçam a imagem do pai, mas da parte familiar. Este livro já está agora em português. E vocês vão agora apresentá-lo a Lisboa? Claro, nós vamos a Lisboa para podermos editar o livro em português e levá-lo até Angola, mas também em todos os países lusófonos, para que as pessoas conheçam
de maneira um pouco mais diferente quem era O a lado Joana mais, Savimbi. mais pessoal, mais O lado familiar. familiar da Joana Exatamente. Onde é que Savimbi. vocês estavam quando receberam a notícia da morte do vosso pai? Cá em Paris. Os dois já estavam em Paris? Os dois, sim. Cá em Paris. E qual é a verdadeira versão que vos contaram dos factos? Ou esperam a ter versão- algumas respostas agora com os exames de ADN? A versão é uma versão militar e oficial. O pai caiu em combate com armas na mão, foi homem político revolucionário e a questão da guerra faz com que ela sempre quis, bateu-se sempre para Angola, para os angolanos, e que a questão da guerra deveria levá-lo, talvez, até a este ponto final. Mas que os atos próprios da guerra fazem com que, muitas vezes, não se pode encontrar realmente quais são as explicações exatas, no momento exato, da morte de uma pessoa. E como é que é ser filho de Jonas Savimbi? Carregam algum peso, o peso do nome, o peso da figura do vosso pai? Claro, mas é com muito orgulho. Sim, com muito orgulho. Eu vou para Angola regularmente, os meus irmãos vivem em Angola, todos. Nós sentimos que os angolanos vêm, digamos, às vezes em nós a imagem de Jonas Savimbi. Não somos Jonas Savimbi, mas que claramente nós somos muito fiéis em ser seus filhos. Queremos, da nossa maneira, continuar a reabilitar a imagem do nosso pai e também mostrar que o que ele quis para os angolanos é sempre a justiça social, a democracia, e até hoje são valores que ainda estamos a procurar muito em Angola. Gostavam de ver o Estado angolano representado nas cerimónias fúnebres do vosso pai? Eu falo de João Lourenço. Gostavam de ver o presidente de Angola? Olha, nós já agradecemos bastante o gesto que ele fez, que é um gesto simbólico muito forte. Porque, como eu disse antes, não era possível durante o outro período. Eu penso que a vontade do Presidente da República vai ser aceita pela família. Se ele decidir apresentar-se para dar o resto de mensagem do pai à família, nós não vamos ter nenhum impedimento, nenhuma maneira de Seria de importante recusar. para vocês essa presença? Olha, eu não diria importante, mas depende mesmo da vontade do governo e dele próprio, mas que já os gestos que ele fez para nós é importante. Todos os vossos irmãos vão marcar presença nestas cerimónias? Eu desejo de todos os irmãos de marcarmos a presença. Agora, a verdade é que muitos de nós, né, cada um está a fazer a sua vida, tem o seu trabalho e pronto, é preciso adaptar-se, não é? Mas, senão, é o nosso desejo de todos estarmos presentes, sim. Sim, sim. Como é que olham para... Há pouco o Aleluia estava a dizer que já tinha havido mudanças em Angola. Como é que olham para Angola governada por João Lourenço? Olha, eu iria salientar 2 pontos. O ponto político e o ponto econômico. No ponto econômico e social, é verdade que o Presidente da República tomou algumas decisões, medidas, política macroeconômica e monetária, para se poder alcançar alguns objetivos. Mas que, de facto, vê-se que ainda essas medidas não dão, digamos, o desejo exato do que ele está a procurar, porque ainda estamos com um nível de inflação muito elevado, estamos com 20% na economia angolana. Estamos com um nível de desemprego muito elevado e, até agora, não se revisou o Orçamento Geral do Estado, que estava com um nível de petróleo, do crudo, muito mais elevado do que é o normal atualmente. Então, ainda não se veem resultados no terreno A nível das medidas económico. que ele fez economicamente. A nível, A nível político. político, o Presidente da República tomou algumas decisões, sobretudo na luta contra a corrupção. João Lourenço tocou nos intocáveis. É verdade. E vê-se que há certos resultados, mas eu direi, eu que estive em Angola há pouco tempo, que sigo bastante a questão de Angola, é uma questão que me parece de vez em quando um pouco imparcial. Porque hoje temos alguns arguidos que estão à frente do tribunal, mas eu penso que deveria, se o processo fosse completamente imparcial, deveriam haver ainda mais arguidos hoje à frente do tribunal angolano. Mas tem que se começar por algum lado. Claro, é um bom princípio, mas penso que, como também pediu o Presidente
da República, o Parlamento vai ter que fiscalizar cada vez mais as ações do governo e, mesmo neste âmbito, vão ter que seguir de maneira clara como é que se passa a parte da justiça, os que estão a fazer regressar para Angola os bens e os meios do partido, os meios da pátria. E este trabalho tem de fazer, começou há pouco tempo, já é bom sinal, mas ainda pode levar algum tempo mais. Helena e Aleluia Savimbi, muito obrigada pela vossa presença aqui nos estúdios da RFI, neste dia em que se assinala 17 anos sob a morte do vosso pai. Obrigada. Obrigada a nós.